Salmo 51, versos 10 ao 12, esse foi o texto inicial. E depois nós vamos para Marcos capítulo 14, verso 66 ao 68. 51, 10 ao 12, do Salmo. E depois nós vamos para Marcos 14, 66 ao 68. Podemos fazer esses 3 versículos juntos? Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, e restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Marcos 14, Evangelho, 66 ao 68. Se quiser projetar o tema depois, Pedro, eu te agradeço, tá bom? Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse o quê? Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. 68, vamos juntos. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Só até aqui. Que o Senhor nos abençoe com a ministração dessa reflexão, em nome do Senhor. Sentai-vos, por favor. Me dê aí a sua atenção. Fraqueza do homem diante do pecado, a incapacidade do homem diante dessa força dominadora, precisa ser motivo da nossa reflexão. Precisa ser uma das razões que a gente precisa deva andar atento quanto à força que existe no pecado. Porém, eu não quero falar só da força do pecado, que a gente tem que ter cuidado, mas eu quero falar também do poder restaurador que vem da graça de Deus. O mesmo poder que há no pecado não é o mesmo poder que tem o Senhor de restaurar o pecador. O poder que está sobre Cristo para restaurar o pecador é maior, mais poderoso, está acima de qualquer situação que o homem possa se envolver a ponto de sair da sua presença. Então eu queria pensar sobre isso hoje. Uma certa vez um pastor contando uma história, ele disse que existem algumas formas da gente ajudar a congregação a ter cuidado com o pecado, a estar sempre vigilante, porque isso é uma ordem de Cristo aos seus discípulos: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz: existem várias formas, a gente pode pregar, a gente pode orientar, mas disse assim, a melhor forma é a gente também ilustrar. Mas existem pessoas que não aceitam a ideia de que isso é importante para a congregação. Poderíamos falar sobre outro assunto, mas ele contou uma história muito interessante. Ele contou a história de um cavalo que havia caído em um buraco. E na ilustração, ele não encontrou uma outra forma de tirar aquele animal daquele buraco, porque era muito pesado e não havia estrutura no local para tirar aquele animal daquele buraco. Ele pensou: tem uma forma de ajudar esse animal. Ele começou a pegar barro e jogar sobre o animal. E ele jogou centenas de metros cúbicos de barro em cima daquele animal. Na ilustração ele diz:
talvez um animal tenha pensado: ele vai me enterrar vivo. Mas à medida que este barro era jogado, aquele animal estava se sacudindo. E à medida que ele se sacudia, o barro caía sobre as suas laterais, sobre a frente dele, ele ia pisando. E ele gastou o dia inteiro, até o final do dia, até o início da noite, até a madrugada, até aquele animal conseguir colocar a primeira pata no platô aonde aquele homem estava. E ele saiu com vida daquele buraco. Deus tem várias formas de nos tirar de situações difíceis. Deus tem várias maneiras de nos restaurar pelo poder da sua graça. Talvez a gente não entenda a metodologia divina para nos restaurar, para nos trazer de volta para cima, nos trazer de volta para Ele, mas pode ter certeza de uma coisa: é o melhor método. Ele sabe o que é melhor para a gente. Esse texto, ou esses dois textos que a gente falou, fala de dois personagens que tinham total conhecimento de quem era o Senhor. Um andou durante 3 anos com Jesus. O outro foi considerado um dos homens que eram segundo o coração dele. Porém, ambos talvez nos deixem aqui ensinamentos do que é a força do pecado, mesmo para com aqueles que tenham total e pleno conhecimento ou anos de vida na presença de Deus. Não serve só para aqueles que já estão há anos caminhando, serve para aqueles que começaram uma jornada agora, que estão caminhando agora. Mas antes, deixa eu pensar com os irmãos sobre essa questão da fraqueza humana diante da força, que às vezes as pessoas não lidam muito bem com isso. Não, pelo sangue de Jesus, eu posso repreender a força do mal, sim, mas podemos fazer isso também de outra forma. E a gente vai aprender rapidamente hoje. Se não der tempo, até 19h30, eu sigo num outro momento. O pecado, irmãos, é comprovadamente, biblicamente nos mostrado aqui, nos ensinado, que é um dos maiores responsáveis pela destruição, pela tristeza na vida de muitas pessoas. O pecado é comprovadamente uma força que afasta o homem do propósito central de Deus, que é que este homem viva para glorificar o seu nome. Não existe nada que possa tirar o homem de um propósito central do que o pecado. A força dominadora do pecado, o poder que há nisso, tira qualquer homem de viver aquele propósito primordial de Deus em sua vida, que é glorificar a esse Deus. Na história, biblicamente falando, nas escrituras, nós vamos ver inúmeros homens, vários personagens que essa força, este poder que muitos desprezam, muitos flertam com ele, brincam com ele, caem. Muitos desses passados brincaram com isso, viveram assim e são exemplos para nós hoje, para que a gente possa ter cuidado. Esse pecado, essa força fez com que Caim cometesse um dos piores pecados. Biblicamente falando, olhando para a história passada, esse homem matou o seu próprio irmão. Que falar de Samuel, que teve a tristeza de ser um homem que foi o primeiro juiz e um dos primeiros profetas de Israel, ter na sua bagagem, na sua história, depois de um exemplo de vida, 2 filhos corruptos, porque brincaram e flertaram com o poder do pecado. O que dizer de Ofni e Finéias, os filhos também de Eli, um homem que ensinou certamente os seus filhos. O que dizer de Sansão, um homem que o seu nome é considerado pequeno sol. Sansão quer dizer um pequeno sol, ou seja, alguém que brilhava, alguém que tinha um nome dado por Deus, tinha um propósito na vida desse homem, e esse homem flertou com o pecado, com essa força que destrói, que afasta o homem de Deus, que tira o homem do propósito central, que é glorificar a Deus. O que dizer daqueles que andaram com os apóstolos, que viveram perto dos apóstolos, que viram Deus por meio deles operando milagres, cego sendo curado, o coxo lá no templo chamado Formosa
sendo curado com uma palavra: não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te daremos, em nome de Cristo, levante-se. Esses homens, ou esse casal, viveu isso, presenciou isso, mas flertou com o pecado, e ambos foram mortos diante de muitas pessoas. O que dizer de Alexandre Latoeiro, que foi aquele que denunciou o apóstolo Paulo para Roma, para o imperador, a fim de que ele pudesse ser condenado, e depois saiu ileso. O próprio Demas, que abandonou o próprio apóstolo Paulo durante a jornada. Homens que deixou-nos exemplos de que não se brinca com uma força tão esmagadora diante de uma fraqueza que ainda está sobre nós, irmãos, até que Cristo volte e nos tire daqui. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, enquanto estivermos com os nossos pés empoeirados com este mundo, nós estamos diante de uma força esmagadora que pode tirar muitas pessoas da presença de Deus, assim como fez com esses homens. O que todas essas histórias, ou esses nomes reunidos têm em comum? Ananias, Safira, Alexandre Latoeiro, a própria história do pastor em Laodiceia. A ideia do pastor em Laodiceia, que era mais importante ter Cristo na porta batendo do que dentro, glorificando o seu próprio nome ali, e Cristo estava do lado de fora batendo. O que todas essas histórias reunidas têm em comum é o fato de todos, irmãos, todos, absolutamente todos eles, terem um conhecimento sobre Deus, mas isso não tirou deles, não imunizou a cada um deles de terem sido tentados e muitos terem caído. Conhecimento que eles tiveram, vida que eles tiveram com Deus, a vivência que eles mantiveram com Deus, a experiência vivida em tudo que Cristo fez, não imunizou eles. E isso serve como um grande exemplo e um grande despertamento para nós, para não brincarmos diante de algo tão nocivo, tão perigoso, e de flertar com uma coisa que pode nos afastar do propósito central, que é glorificar a Deus. Mas tá, pastor, o que fazer? Qual a solução de tudo isso? Posso dizer para os irmãos, como um grande e bom conselho, que a única forma capaz, a única maneira capaz de anular, e eu vou mais, de vencer essa força que esmaga, que separa, que impede a gente de cumprir o propósito central de Deus, que é estar em sua presença e glorificar o seu nome. A única forma não vem de lá na banca do meu amigo Flávio, que de vez em quando senta ali, não sei se ele está ali. Lá não vem desse livro que ensina a gente fazer isso. A única forma está dentro do coração do próprio homem, que é este homem temer a Deus sobre todas as coisas. É este homem ter no seu coração que Deus está acima dele, e que o temor ao Senhor, Salmo 110, versículos 11, ou Salmo 111, verso 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que esse temor faz? Revela prudência a todos que a praticam. O temor ao Senhor é o princípio de uma sabedoria, e esse temor vai revelar prudência, vai revelar a forma como cada um de nós deve andar diante dos flertes que o pecado faz, diante das ofertas que o pecado lança sobre a nossa vida. O temor ao Senhor é produzido pela comunhão, com a leitura, com a palavra de Deus, com a meditação, com o estudo, com o debruçar do coração, e dizer: Senhor, abre os meus olhos, purifica o meu coração, lava a minha mente. Quanto mais eu impregno a minha vida, quanto mais eu impregno a minha mente, é um bloqueio que eu faço na minha alma e no meu coração, para que a força deste mundo, a força que destrói o homem, que é o pecado, não possa me afastar do propósito central, que é glorificar a Deus. Cuide do seu coração, blinde o seu coração. O que dizer deste homem chamado José, que com um exemplo de temor praticado por ele, não o livrou da prisão, mas o levou à prisão. Mas o temor praticado por José, diante de uma grande tentação, o livrou de uma prisão maior, que é uma prisão que poderia o afastar
da comunhão com Deus. Irmãos, às vezes, o temor a Deus em nosso coração e uma decisão de não querer que nada interfira na nossa relação com Deus pode nos levar a sofrer, mas vai nos livrar de um sofrimento ainda maior. Então, às vezes, é melhor sofrer fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, do que fazendo o que é errado. Que Deus nos ajude com isso, irmãos. O que dizer de Daniel? Um homem que é um exemplo de temor e de fidelidade. Daniel é um outro exemplo de que o temor a Deus, como diz Provérbios 10, 27, é a fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Que coisa fantástica! Não é a habilidade que eu tenho para me afastar dos problemas, é o temor que eu tenho a Deus, e Ele próprio vai fazendo com que eu me afaste das armadilhas que podem gerar morte na minha vida. Tema a Deus. Diga para a pessoa que está próxima a você, meu irmão, tema a Deus, e Ele afastará as armadilhas de morte da sua vida. Tema a Deus. Conheci várias pessoas que eram excelentes pregadores, professores, mestres, mas não temeram a Deus e caíram feio. Eu sigo, irmãos, eu prossigo. Esse salmo nos ensina através de Davi. Se você puder voltar, depois a gente vai para Marcos novamente. Eu disse que falaria desses dois personagens nessa noite. Um seria Davi e o outro seria o próprio Pedro, em que a gente vai finalizar aplicando com ele. Esse salmo Davi então me mostra, ou traz para a gente uma pintura, uma imagem de um homem que foi completamente envolvido, ele foi dominado por essa força. Irmãos, olhe para mim rapidinho. Davi estava vivendo no auge da sua vida, você conhece muito bem a história. Ele deixou-se ser envolvido por aquilo que às vezes nós também nesse tempo nos deixamos. Nos deixamos ser envolvidos por situações que a gente julga ser inofensiva. Quer ver uma coisa que é muito perigosa? É a curiosidade humana diante de uma tela de computador, uma tela de celular. Eu nunca vi esse negócio tão diabólico. Não estou falando mal de algo que é extremamente importante para a nossa geração, para a geração futura, que é a tecnologia. Mas se a gente não tiver cuidado com isso, a gente entra, desculpa a expressão, de gaiato no navio. São coisas tão perniciosas que você vai passando, você vai rolando, e à medida que você clica em uma coisa, a inteligência artificial, né? Você clica em alguma coisa, pensa-se ou julga-se que aquilo ali é de teu interesse. Basta uma clicada em algo impróprio para o teu celular ser bombardeado de coisas impróprias. Aí você vai rolando, outra coisa imprópria é colocada na tela do seu celular. Outra coisa imprópria é colocada na tela do seu celular. E aquilo acaba se tornando um vício para você. E aquilo acaba atraindo o seu olhar. Aquilo acaba atraindo a sua curiosidade. E você começa a rolar aquilo ali até o ponto de você clicar e estar completamente envolvido. Porque é uma força que é muito maior diante da fraqueza humana. Enquanto os nossos pés estiverem empoeirados neste mundo e Cristo não voltar para nos tirar daqui e nos livrar completamente do pecado, da força que o pecado tem, nós precisamos andar cuidadosos. Amém ou não amém? O que eu estou tentando fazer hoje, vocês não são cavalo, por favor, por favor. O que eu estou tentando fazer hoje é, com a graça de Deus, jogar terra, para que a gente vá pisando e vá subindo, lentamente. É a forma como Deus hoje talvez quer restaurar vidas aqui hoje. Jogando terra, para que você vá subindo, até onde Ele está. Davi então é a imagem deste homem, que foi completamente dominado, envolvido pelo pecado. Foi envolvido de tal forma que esse homem agora escreve esse salmo com toda a sua alma derramada nele. E nesse salmo a gente vai aprender algumas coisas fundamentais de como nós vamos como cristãos. Quais recursos esse salmo nos deixou pelo Espírito de Deus?
pela inspiração de Deus para nós, não é mais para a geração de Davi. Esse salmo é aplicável à nossa geração, aos dias de hoje, ao nosso tempo, para o benefício da nossa própria vida, para a continuidade da nossa fé, até que Cristo volte. Este salmo nos deixou ensinamentos de como nós podemos enfraquecer o poder do pecado sobre nós. Primeira coisa que o salmista me ensina neste salmo aqui, é que eu preciso conhecer e aliar tudo o que eu sei sobre Deus com temor a Ele. Diga comigo, eu preciso conhecer e temer. Você já viu pessoas que têm muito conhecimento e você, mas espera aí, eu não acredito. Este homem, ele sucumbiu, ele falhou, ele pecou, como assim? Mas esse homem era uma sumidade, esse homem era brilhante, ele tinha conhecimento, mas ele não temia Deus, ele não tinha o seu coração reto diante de Deus. O próprio Cristo, diante dos sumos sacerdotes, diante dos sacerdotes, olhou e viu que todos eles tinham muito conhecimento, mas não tinha aquilo que era fundamental. Eles não tinham essência no coração deles. Olha o que o salmista vai escrever no primeiro versículo do Salmo 51, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olhe para mim, salmista demonstra ter aqui total conhecimento da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas isso não o isentou de ter cometido o pecado. Agora ele derrama o seu coração e diz: Senhor, compadece-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, da tua benignidade, e com tudo isso, apaga as minhas transgressões. Una tudo que você conhece sobre Deus e aperfeiçoe, refine o seu temor a Deus. Refine. Eu estive essa semana, Sebastião está ali. Essa semana eu tive um compromisso e levei o Sebastião comigo. Eu estava na minha casa, resolvendo um problema. Apareceram duas senhoras e fizeram um cadastro de uma situação lá. Aí eu preciso fazer um cadastro do senhor. Aí eu, me dê 20 minutos, meia hora, que eu vou ali e já volto para pegar um negócio. Eu tinha que realmente comprar, senão ia me atrasar todo. Aí eu peguei o carro, e quando eu liguei o carro, eu já peguei o telefone. Pessoal, estou com uma situação assim, e quero saber que quem recebeu essa mesma visita, quem fez a mesma coisa, se é lícito, se é legal, se é ilegal, se convém ou não convém. Aí foi o motivo da minha ligação, mais de 30 pessoas no grupo falando: não pode fazer, se pegar faz para mim também. Pega o telefone, ok, então eu vi que o negócio era lícito, era justo, era bom. Beleza, fui embora. Aí estávamos nós dois lá, as moças entraram, sentaram à mesa lá e começaram a fazer o cadastro. Seu documento está aqui, sua idade está aqui, estado civil, casado, profissão autônomo, tá? Mas tem que ser, tem que colocar a sua profissão. Pastor, ela: pastor? Eu: sim. Por que o susto? Ela: só faltou o garfo. Eu vi o cão. Aí eu: por quê? Ela: não, eu nunca tinha visto um pastor. Quase foi para mentirosa. 2 homens numa casa com 2 mulheres. Ninguém está vendo. Mas José disse: como poderia eu pecar contra o meu Senhor na terra e contra Deus que está nos céus? Eu olhei nos olhos daquela mulher e disse assim: vai demorar? Eu estou com pressa. Não, é rapidinho aqui, assina aqui agora. Não dá caneta não, vou assinar no dedo mesmo. Aquela assinatura eletrônica. Terminamos? Por favor, obrigado, pode ir embora. Irmãos, a gente tem que aprender com José
a fugir da aparência do mal. Conto esse testemunho com toda tranquilidade no meu coração, porque o diabo, quando bate, bate doído. Então, cuidado, vigia com a sua vida, porque essa força dominadora do pecado pode destruir a tua vida com Deus e acabar com a sua história. Davi me ensina, me mostra as marcas do Senhor que o acompanhou durante toda a sua vida, não o livrou de ter caído, mas agora este homem alia o que ele conhece com um sentimento, dizer: compadece de mim, lava-me, purifica-me, pois eu conheço as minhas transgressões. Segunda coisa que esse texto me ensina, como a gente pode enfraquecer a força dominadora do pecado, que pode, irmãos, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa história. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que acabaram com a sua vida, porque flertaram com o pecado. Eram homens que podiam estar no auge, hoje estão abaixo, além daquilo que eles poderiam estar, ou aquém daquilo que eles poderiam estar. Reconheça que o pecado é uma força. Ele vai dizer isso no versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. Verso 3, leia: pois eu conheço as minhas e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele novamente vai dizer: eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele diz: Senhor, eu sou um pecador. Diga comigo: eu sou um pecador. Diga comigo: eu sou um pecador. Bispo Weber está em coma, mas ele cumprimentava a igreja dele. Ele: boa noite, pecadores. Aí quando ele despediu o povo, ele falou: em paz, pecadores, porque é o que nós somos. É o que nós somos. O pecado, irmãos, é uma força que não só separa, que não só destrói, é uma força que humilha, desonra o homem. E Davi entendeu que esse pecado tinha desonrado, tinha humilhado, e agora, com o coração cheio de conhecimento da bondade de Deus, mas agora cheio do temor a Deus, ele diz, lá no versículo 7, purifica-me do meu pecado. Ele vai nos dizer lá no versículo 7, ele lava-me. Ele estava se sentindo tão sujo, porque o pecado faz isso. A força dominadora do pecado nos suja, nos humilha. E ele diz: apaga as minhas transgressões. Ele se sentiu sujo, como um ficha suja. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Não presuma que você tem força para vencer o pecado sem a graça de Deus. Não presuma que você sozinho consegue vencer as tentações da vida. E o terceiro grande ensinamento é exatamente esse: dependa totalmente da graça de Deus. Agora, para a gente concluir, estamos diante da história, lá no capítulo 14 de Marcos, se você puder voltar para lá. Estamos diante da história de um dos discípulos de Jesus que fez uma das mais lindas declarações. Uma das mais lindas declarações, quando Cristo perguntou diante dele e dos outros discípulos: quem vocês têm ouvido falar, o povo a meu respeito, o que eles estão dizendo? Eles declararam, alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, Elias, um dos profetas. Tudo bem, agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão dizendo, o que vocês pensam? Cristo, tu és o verdadeiro Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esta foi a grande declaração que este homem faz diante de Cristo, diante da pergunta que ele fez. Estamos diante dessa história, irmãos, deste discípulo que fez uma das mais importantes declarações de sua vida quando perguntado. Porém, contudo, esse mesmo discípulo desfez tudo o que havia visto Jesus fazer, ouvido Jesus falar e pregar, por meio de uma simples afirmação que nós lemos no capítulo 14, irmãos, de uma afirmação de uma mulher dizendo assim: tu também estavas com Jesus, tu também estava no meio deles, tu pertence ao grupo de Jesus. E ele simplesmente faz aquela declaração
que nós lemos. Ele diz: eu não o conheço, nem compreendo o que você está dizendo. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é, diante desta realidade que a gente encontra em Davi, um homem que flertou com o pecado, um homem que entendeu depois que sem Cristo, sem a força da graça, sem o poder da graça de Deus, jamais ele conseguiria ser novamente posto de pé. E agora este homem que tinha todo o conhecimento, que andou 3 anos com Jesus, que viu Jesus curando enfermos, que viu Jesus levantando dos mortos, que viu Jesus ressuscitando o filho, como diz pastor Robson hoje, viu tantas coisas. Agora este homem simplesmente nega o Filho de Deus. O que isso nos ensina? O que isso nos traz? Que uma experiência rasa nos leva a viver uma vida rasa também. Mesmo andando 3 anos ao lado de Cristo, sua experiência com Jesus não era profunda. E uma das razões da gente não suportar as pressões desse tempo é uma vida rasa na presença de Deus. É uma vida que a gente não mantém uma comunhão plena, uma comunhão próxima com Jesus. Hoje nós falamos de tudo, irmãos. Se fala de tudo. Nunca se falou tanto de política como nesses últimos anos. Política tem separado famílias. Política tem matado, tem tirado vida de pessoas. O rapaz entra numa festa e porque um era do partido tal e o outro era do partido tal, e aquilo ficou meio inflamado, o cara pega uma pistola e mata um outro. Ele tira uma vida e perde a dele também, perde a liberdade dele. O debate hoje é sobre futebol. Futebol hoje se tornou uma grande rinha. As pessoas vão para o estádio hoje, quando saem de lá, elas já saem de lá preparadas. Elas levam coisas porque eles já vão com o objetivo de querer matar alguém, para machucar alguém. Elas não vão lá para torcer, elas vão lá para se degladiar. As pessoas hoje vivem inteiradas de tudo, elas sabem de tudo, buscam tudo, mas são rasas na presença e na comunhão com Deus. Quando você vai conversar com ela, a mente dela é desse tamanho no que diz respeito ao reino dos céus. Elas falam de tudo, conhecem tudo, mas quando você vai perguntar para ela sobre um texto bíblico, ou vai conversar com ela, há meses atrás, Denise contou um testemunho de que conversava com uma pessoa que tinha núcleos em sua casa de reunião de ensino da palavra, e ela era uma das pessoas que ensinava. Quando ela foi mencionar sobre lá de Josué, os gibeonitas, que vinham fantasiados de pobres, de miseráveis, de coitados, para burlar, para enganar Josué, ela disse: isso está na Bíblia? Quando ela foi mencionar sobre um outro assunto, ela disse: onde está escrito isso? As pessoas não têm vivência com Deus, elas não buscam vivência com Deus, elas buscam vivência com tudo, querem saber de tudo, mas não querem saber do mais importante, que é viver uma vida plena e ter uma comunhão plena com Jesus por meio da sua palavra. A única forma da gente vencer e enfraquecer o poder do pecado é conhecendo a palavra de Deus, é mergulhando na palavra de Deus, é mergulhando numa vida de oração. Eu escrevi aqui: a oração revela quanto o homem conhece de Deus. Quer ver isso? Salmo 143, por favor, marca aí. Olha o que o salmista vai nos ensinar aqui. Um homem que tinha total conhecimento do juízo de Deus, de quem era Deus, do reto juiz que ele estava. Ele diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não há justo nenhum vivente. Salmo 103, por gentileza, só você voltar um pouquinho atrás.
Olha o conhecimento que o salmista tinha de quem ele estava escrevendo, de quem ele estava adorando. E diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha o que o salmista vai dizer. Ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, Ele é quem te redime da cova, ou redime da tua cova da vida, e te coroa de graça e de misericórdia, quem te farta de bens na velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A oração revela. Aí a gente está, segunda-feira, num exercício fantástico. O bispo pede: faz grupo de 5, faz grupo de 6, homens, mulheres, separa da tua mulher, você vai dar a mão para a pessoa orar. Aí você pede para levantar uma oração. Não. Pessoas que já estão vivendo anos. Irmãos, o pecado passa. O pecado põe o pé, ela tropeça e cai. O que faltou em Pedro foi uma profundidade melhor, de uma experiência vivida com Cristo. 3 anos, vendo tudo, não foi suficiente. Este homem caiu. Cuide para que você permaneça de pé. Amém, irmãos? A maior prova de que ainda somos dependentes totais da graça de Deus, e que o pecado ainda é uma força que pode destruir a vida das pessoas, é o fato de que mesmo depois de tudo isso, Pedro se tornou um dos mais importantes pregadores. Em sua primeira mensagem, 3.000 almas ganhas para Jesus, milagres feitos pela mão dele, até a sombra que passava daquele homem, Deus fazia com que pessoas eram curadas. Porém, em Atos capítulo 10, Pedro é corrigido por agir com acepção de pessoas. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus, porque diante, como o salmista Moisés, no Salmo 90, ele faz uma distinção entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Ele mostra que Deus é Deus e que o homem é um pecador, um transgressor, e que ele precisa da graça de Deus. Mesmo depois de tudo isso, esse homem prega, mas para nos provar, deixou registrado para nós que nós precisamos ter total cuidado com a nossa vida. Em Atos 10, Pedro foi corrigido por fazer acepção de pessoas. Em Gálatas 2, deixou-nos registrado que Pedro foi corrigido por Paulo por agir de forma hipócrita. Ou seja, nós somos uma obra ainda incompleta. Ou seja, nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Nós estamos ainda num processo que Deus quer nos purificar, nos limpar, nos fazer, como disse Mateus 5, diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Cada um dentro da sua esfera. Cristo foi perfeito divinamente. Nós podemos fazer o mesmo na esfera humana. Nós possamos buscar essa perfeição em Deus. Eu sigo para finalizar. A transformação deste homem foi parcial, porque se ele tivesse sido transformado totalmente, é a conclusão que eu chego para quem opta em virar as costas para Cristo. É porque a sua conversão foi parcial, não foi total. Uma vez que Jesus eu encontrei um lugar aqui que é dele, nunca mais eu vou permitir que alguém ocupe esse lugar senão ele. Eu vou proteger, eu vou blindar esse lugar, eu vou blindar de certa forma, para que nenhum mal chegue e me roube o maior presente que Deus me deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Quando a transformação é parcial, nós justificamos os nossos erros. Pastor, sabe como é que é? Não sei. Bispo, sabe como é que é? Creio que ele também não saiba. O tempo, irmãos, promove algumas mudanças. Mas só a experiência de uma pessoa com Cristo no Calvário promove nela a verdadeira transformação em seu ser, em seu coração. Que nesta noite você possa
pedir isso a Deus. Senhor, eu quero viver uma experiência no Calvário, eu quero ter a experiência de Cristo na minha vida, eu quero viver, eu quero me aprofundar, eu não quero viver superficialmente, como a analogia em Ezequiel, águas pelas canelas, águas pelos tornozelos, águas pelos lombos. Eu quero mergulhar nesse rio e conhecer a Deus e temê-lo, para viver sempre com Ele. O que podemos aprender? Eu convido os irmãos da música. Primeira coisa, o que é a força ou o que é a natureza humana? A força da natureza humana, mesmo nos melhores dos homens. Eu aprendo isso com esses dois personagens que tinham todo o conhecimento, vivência com Deus, vivência com Cristo, mas superficialmente ainda, de modo que caíram. Segunda coisa que eu aprendo é que mesmo após a conversão, mesmo após eu ter me encontrado com Cristo e ter me aliançado com Ele nas águas do batismo, eu continuo cercado das fraquezas e sujeitos a cair, se eu não cuidar da minha vida. Cuide da sua vida. Cerque de todas as formas para que você não caia. Estamos no pior tempo da geração cristã, dos crentes. Existe uma prateleira, gôndolas de oportunidades. O mercado está aberto para a gente fazer o que a gente quer, de forma lícita e até ilícita. Mas cuide de preservar a sua vida com Deus, como José fez, como Daniel fez, como os santos homens fizeram. A terceira coisa que a gente aprende para finalizar. Esse texto tem como finalidade nos impressionar acerca da imensa importância da gente vigiar diariamente, ter um espírito humilde enquanto estivermos com os nossos pés empoeirados nesse mundo. Cuide da sua vida. Enquanto você está aqui nesse tabernáculo, nós corremos riscos, nós somos sujeitos a tudo isso. A fraqueza do apóstolo Pedro serviu, irmãos, para realçar o poder da maravilhosa graça de Deus que estava e estará sempre à nossa disposição para completar a obra que Cristo começou em nós. E ainda mesmo diante de tudo que ele viveu, de tudo que ele cometeu de falhas, Cristo fez um dos seus maiores pregadores para mostrar que o mais importante para ele não é condenar, mas salvar o pecador. Não é humilhar o pecador, mas fazer com que aquele humilde pecador se levante e prossiga com a sua jornada. Se esta noite você veio aqui e você está como aquele, desculpe-me a analogia, a comparação, como aquele animal do fundo do poço, deixa Deus fazer do jeito dele, para que você saia desse poço e se levante, seja um homem, uma mulher restaurado para a glória de Deus. Vamos orar.